Fala, vencedores, faça um excepcional dia, espero que todos estejam bem, quero que você tenha um dia maravilhoso e abençoado. Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para o dia de vocês, para que vocês venham refletir, para que vocês venham ali ter um trajeto, um dia maravilhoso e abençoado, tá bom? Eu estava meditando na palavra hoje e eu li Filipenses 1, onde Paulo ali levou uma mensagem aos filipenses, que significa: o morrer para mim é lucro. Parece loucura, né, essa palavra. Para mim é Cristo, o morrer é lucro. Então, ou seja, nessa época Paulo ele estava preso, né? E ele mandou uma carta ao pessoal de Filipos, realmente para eles não desanimarem na fé, para eles continuarem ali firme e forte na palavra. Eu não sei se você conhece Paulo, mas eu vou dar um breve relato, eu vou parafrasear aqui. Paulo, ele foi considerado ali, o nome dele na verdade antigamente era Saulo, e ele era um rapaz muito estudioso, ele tinha descendência romana e também, se eu não me engano, uma parte também judia. E ele estudava muito aos pés de Gamaliel. Gamaliel, na época, há mais de 2000 anos atrás, foi considerado um dos maiores rabi, um dos maiores estudiosos da época, e ele era uma referência. Para você entender, naquela época, há mais de 2000 anos atrás, praticamente 90% da população ali, eu não tenho os números exatos, tá? Estou falando assim por cima, mas praticamente muita gente não sabia ler e nem escrever. Então, naquela época, não existia ainda os Novos Testamentos, ninguém tinha escrevido ainda o Novo Testamento, porque Jesus veio depois, né? Então, os discípulos vieram depois e escreveram. Mas naquela época, existiam ainda algumas escrituras, como Isaías, Salmos. Então, eles liam lá nas congregações, né? Tinha os templos, eles liam. E a maioria do pessoal que não sabiam ler, eles de fato iam apenas para ouvir. Então, se a pessoa falasse algo que fosse verdadeiro ou falso, eles iam acreditar, porque eles não sabiam ler. Eles não sabiam sobre, poxa, eu vou lá porque é uma palavra de Deus. Mas hoje também, infelizmente, muitas pessoas não leem a Bíblia, mesmo sabendo ler. Hoje, a estatística, se eu não me engano, praticamente é mais de 70% hoje da população brasileira sabe ler e escrever. Isso é muito bom. Só que os outros poucos que não sabem ler, eles dependem de quem sabe ler para escrever, ler para eles. Mas hoje, graças a Deus, muitas outras pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho. Dessa mesma forma que Paulo escreveu uma carta para o pessoal de Filipos, para eles não desanimarem na fé. Você que sabe ler, você que às vezes fala, poxa, eu não tenho tempo, mas se você tirar aqui nem um minutinho agora pela manhã, um devocional, você lê ali um versículo, você lê pelo menos um capítulo, que nem eu li hoje, de Filipenses. Então, ou seja, eu não sou melhor que ninguém, eu também já tive uma época que eu não li a Bíblia, teve época que eu cheguei a ler 3, 4 horas por dia. Hoje eu leio pelo menos um capítulo, faço o meu devocional, minha oração, e eu venho aqui falar com vocês. Aí você fala, poxa, mas esse rapaz acha que quem é ele? Ele é um pastor, ele é um profeta, ele é quem para vir aqui abrir esse celular e falar de Deus? Pois bem, meus amigos, meus irmãos, todos nós temos uma mensagem. Então eu vim aqui para trazer essa mensagem para você. Pode ser que você esteja num dia que você às vezes esteja muito ansioso, às vezes você está num dia que você está correndo muito, igual aquela passagem de Marta e Maria, né? Quando Jesus foi se eu não me engano, a Betânia, e Jesus foi na casa de Lázaro, das irmãs dele, Maria e Marta, e eu lembro que quando Maria, ela estava aos pés de Jesus, escutando a palavra. E aí Marta estava correndo, fazendo as coisas, ansiosa. Falou, Senhor, fala com a minha irmã para que ela venha fazer alguma coisa, me ajudar. Ele falou, Marta, Marta, você está inquieta e ansiosa. Maria escolheu a boa parte. Tem até uma música, né? Como Maria, que está aos seus pés. Não vou cantar mais pro YouTube não cortar aqui. Então, ou seja, a gente tem que pensar mais nas coisas do Senhor. Por isso que quando Paulo fala que para mim o morrer é lucro, ele quer dizer o quê? Que ele já fez ali a parte dele. Ele já levou a palavra de Deus, ele já alcançou pessoas.
Só que ele tem a consciência de que ainda a obra não parou. Então, ou seja, da mesma forma sou eu também. Eu recebi uma salvação na minha vida e eu tenho que compartilhar dessa salvação. Porque aí depois que Saulo, né, ele foi criado ali por Gamaliel, ele começou a perseguir os cristãos, que naquela época nem existia cristão ainda. Depois tanto Paulo ir falar de Jesus para as pessoas, ele era perseguido, ele era chicoteado, ele apanhava e tudo, e teve poucos lugares que começaram a falar sobre cristãos. Mas aí quando Paulo ele teve um encontro com Jesus, ele era Saulo, ele estava indo a Damasco, ele estava com cartas ali justamente para prender os cristãos, para matar, para prender. Então, ou seja, mulheres, crianças, adultos, eles eram ali ceifados por conta de Saulo. E quando ele estava indo a Damasco, o Senhor falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou: quem é o Senhor? Ele falou: sou Jesus Cristo, a quem você me persegue. E aí ele ficou cego, né? Ficou com escamas nos olhos dele, não conseguia ver nada. Teve um clarão bem forte e essa voz. Os soldados que estavam com ele também sentiu ouviu essa voz e viu essa grande luz. E aí foi quando levaram ele para uma das casas ali que tinha na região, né? E Deus deu uma visão, se eu não me engano agora, para Barnabé. Acho que foi Barnabé. É que às vezes eu esqueço os nomes, certo? Mesmo que a gente vai lendo, a gente vai, né, esquecendo todos os nomes exatos. E eu lembro que Deus falou para ele: Barnabé, você vai ter que ir lá. Se alguém lembrar o nome aqui, por favor, escreve aqui depois, se eu estiver falando errado. Vai lá e converse com Saulo, que eu quero que você faça uma oração para ele. Mas, Senhor, aquele homem persegue os cristãos, aquele homem lá, ele mata as pessoas. Eu não vou lá falar com ele. Ele falou: não, você vai falar com ele, porque eu tenho uma obra para fazer na vida dele. Ele foi lá e falou assim: é nessa casa que está Saulo, né? E aí o Saulo falou: ei, eu aqui mesmo, eu estava te esperando. E aí ele falou: o Deus Altíssimo pediu que eu viesse aqui orar por você. E aí as escamas caíram dos seus olhos e ele voltou a enxergar. E dali em diante, ele começou a falar de Jesus. E eu também, eu sou dessa forma. Eu não persegui os cristãos, eu não matava os cristãos, mas eu era uma pessoa que eu bebia, que eu usava droga, que eu era punk. Inclusive, eu conto aqui também, se você ver um dia anterior, eu falo sobre isso. Então, Deus, ele fez uma transformação na minha vida. Então, eu não posso ser egoísta e guardar essa mensagem para mim. E você também tem uma mensagem. Só que às vezes a gente fica ansioso no dia, corre. Às vezes a gente fica pensando nas redes sociais. Eu não faço questão, pessoal, por essa ferramenta de, poxa, que eu quero ser famoso, que eu quero ser conhecido, que eu quero ganhar rios de dinheiro. Não, jamais. Eu utilizo essa ferramenta como uma estratégia para alcançar você, justamente. Às vezes você está num dia cativo, você está num dia desanimado, você está num dia que você não está motivado, você não quer fazer nada. E realmente, se você receber essa mensagem que eu estou aqui falando de Jesus, que você pode, tudo alcança. Inclusive lá em Filipenses 4,19 diz que o meu Deus, segundo as tuas riquezas em glórias, há de suprir todas as nossas necessidades. Eu não dependo do YouTube para poder ganhar dinheiro. Graças a Deus, Deus me dá o meu trabalho, que eu ajudo meus clientes a comprar seus imóveis. Que eu sou corretor de imóveis, né? Eu estou corretor de imóveis, eu não sou, né? Essa profissão não me define. Antes disso, eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sou marido, eu sou pai, eu sou filho. Então eu estou aqui justamente, da mesma forma que você está recebendo essa mensagem, eu também estou recebendo. Então, ou seja, eu estava trabalhando presencial, agora eu estou trabalhando home office. Então, eu senti a necessidade de poder falar a mensagem de Deus. Eu falei: meu Deus, me dá uma estratégia. Como é que eu vou poder falar com o teu povo, meu pai? Porque antes eu ia todos os dias trabalhar pessoalmente, falava com as pessoas ficavam ali: poxa, realmente Deus é bom, realmente Deus ele faz. E realmente eu ia ali para cima, pessoal, arrancando as almas do inferno, porque Deus ele é bom. Aí você fala: poxa, mas por que você não vai na rua? Por que você não vai e faz? Cada um tem o seu chamado, pessoal. Eu já fui evangelizar na rua também, lá na minha igreja também tem, eu já fui, eu gosto de evangelizar na rua, mas para cada um dá uma estratégia. E agora a estratégia que Deus está me dando é realmente fazer essa mensagem chegar até você através do YouTube. Então, ou seja,
Às vezes a gente fica tanto tempo na internet, às vezes a gente fica vendo outras coisas, coisas que não agradam ao Senhor, e às vezes vem uma mensagem dessa maravilhosa para poder abençoar o seu dia. Eu espero de verdade que, através da minha vida, você tenha sido alcançado. Se você tiver num momento que você não se sente vontade de viver, que você não queira mais viver, não se sinta sozinho, se sinta amado, se sinta acolhido, porque eu também tive depressão, eu não queria viver, eu não queria fazer nada, eu não queria trabalhar, não queria fazer academia, não queria nem tomar banho, não fazia barba, meu cabelo crescia, a barba, tudo. E graças a Deus foi Deus na minha vida, gente. Então, ou seja, o que eu tô falando? Para você não desistir dessa caminhada, para você não desistir, porque Deus não desiste de você nunca. Inclusive, se você quiser, eu vou deixar aqui nos comentários, eu vou deixar um vídeo falando sobre como que eu tive a depressão, como que eu consegui, através de Deus, conseguir sair dessa depressão, né? Porque hoje é o mal do século. As pessoas ansiosas, pessoas cativas, pessoas que às vezes não acreditam nela. Então, ou seja, não desista. Deus, ele é forte. Lá em Filipenses 4:13 ele fala que eu tudo posso naquele que fortalece. Esses dias eu falei sobre isso. E a palavra de hoje mesmo que você não queira mais viver, mas Deus, ele tem uma mensagem na sua vida que você tem que levar e você não pode morrer antes dela ser levada, tá bom? Então eu acredito que essa mensagem alcançou você. Tenho certeza que ela vai alcançar muitas outras pessoas, que você vai compartilhar esse vídeo, você vai comentar, você vai falar, poxa, eu creio que Deus, ele está fazendo coisas maravilhosas na vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Então, muito obrigado, pessoal. Tamo junto e siga em frente. Até o próximo vídeo.